Boa noite. Bom estar com vocês novamente nesse final de semana. Nós vamos dar continuidade ao tema que iniciamos domingo passado, cujo título é Cura Divina em Tempo de Covid. Eu realmente acredito que nós estamos vivendo dias onde o Senhor está nos convidando a resgatar esse aspecto sobrenatural do reino de Deus. É quando as coisas estão difíceis que nós podemos esperar uma maior intervenção do nosso Pai. É em meio a essa pandemia, portanto, que nós devemos esperar maiores curas, maiores sinais. Então, recapitulando um pouquinho daquilo que nós vimos domingo passado, quero relembrar dois textos. O primeiro deles é 1 Coríntios capítulo 6, versículos 13, 14, depois pulando para os versículos 19 a 20. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai o Deus de vocês no vosso corpo. Este texto nos revela 4 verdades a respeito do corpo humano. A primeira delas está nesta frase: o corpo é para o Senhor. Isto é, o corpo físico é para o seu serviço e para a sua glória. É isso que significa que o corpo é para o Senhor. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que o corpo é a habitação do Espírito Santo, para que haja comunhão, santificação e manifestação do poder de Deus. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. Terceiro, que Deus fez o homem um ser corpóreo, e é isto que nos distingue dos anjos. Por isto que a ressurreição é uma doutrina central no cristianismo. Quarto, o texto nos diz que através do corpo o homem deve glorificar a Deus. Portanto, é a cura e a saúde, e não a doença e a morte, que se alinham com estas 4 verdades. O texto nos empurra, ele nos leva ao lado da cura, ele nos leva ao lado da saúde, porque o corpo é do Senhor, porque o corpo é a habitação do Espírito, porque a ressurreição é a nossa herança, e o penhor do Espírito, que é a presença do Espírito em nós, nos curando, é a prova de que um dia nós vamos ressuscitar. E por fim, o nosso corpo é para glorificar o Senhor. E eu vou dizer uma coisa: Deus não é glorificado na morte. Ele é glorificado na vida. Ele é glorificado quando uma pessoa é curada e não quando uma pessoa morre. Inclusive, mais de uma vez, Davi argumenta com o Senhor, dizendo que os mortos não podem te louvar, no sentido que não podem te louvar no mundo dos vivos, podem te louvar na glória, mas no mundo dos vivos ele não pode mais te louvar. E mais de uma vez, Davi usa este argumento com o Senhor, quando por alguma razão ele estava próximo da morte. Então é a vida, é a cura, é a saúde que traz glórias ao Senhor. E o nosso corpo é para isso, é para trazer glória ao seu nome. A pessoa doente deve desejar a cura para que o poder de Deus se manifeste nela e ela possa servi-lo e trazer glórias ao seu nome. Isto não significa que não estará isento de outras provações,
Mas quanto à doença, ela pode contar com a cura, porque a enfermidade ataca o corpo, que é do Senhor, e é a habitação do Espírito. Em Isaías, que é o segundo texto que nós vamos ver, Isaías 53, versículos 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Este texto nos revela que a redenção engloba a salvação e a cura divina. Ouça o que Smith Wigglesworth, que foi um dos homens que o Senhor mais usou em cura divina no final do século XIX, início do século XX. Olha o que ele escreve a respeito de Isaías 53. Ele diz assim: de acordo com Isaías 53, Jesus levou sobre si os meus pecados, e estou livre, portanto, de todos eles. Estou justificado, se ouso a crer. Ele também levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Se eu ouso a crer, serei curado. Daí ele dá o testemunho dele: estou aqui porque Deus me curou quando eu estava morrendo. Agora percorro o mundo pregando esta redenção plena. Agora deixa eu dar o testemunho de um outro homem de Deus, também muito conhecido do século XIX, chamado Andrew Murray. Esse foi um dos maiores, na minha opinião, mestres da palavra. A era moderna gerou. E ele escreve também a respeito de Isaías 53. Olha o que ele diz. Em Isaías 53, a expressão tomou sobre si ocorre duas vezes, mas em relação a duas coisas diferentes. É dito não apenas que o Senhor tomou sobre si os nossos pecados, no versículo 12, mas também que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, versículo 4. Desse modo, o fato de Ele ter levado nossas doenças, bem como os nossos pecados, faz estas duas verdades partes integrantes da obra do Redentor. Então, queridos, não podem ter dúvida de que na cruz o Senhor levou não apenas os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades. O pecado atacou e arruinou igualmente a alma e o corpo. Jesus veio para salvar, portanto, os dois, tendo tomado sobre si a doença, assim como o pecado. Ele está em posição de nos libertar de uma, assim como de outra. Para realizar essa dupla redenção, Ele espera apenas uma coisa de nós: a nossa fé. Assim que o pecador entende o significado das palavras, Jesus tomou sobre si os meus pecados, ele não tem dificuldade em dizer: não preciso mais carregar meus pecados, eles não estão mais sobre mim. Da mesma forma, assim que o enfermo entende o significado das palavras, Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades, ele não tem dificuldade em dizer: não preciso mais suportar a minha doença, ela não está mais sobre mim. Mas surge a pergunta: a salvação e a cura são para todos? A resposta para essa pergunta depende do sistema teológico do qual uma pessoa faz parte. A igreja protestante está dividida entre dois sistemas.
o calvinista e o arminiano. Agora, para vocês que são novos na fé, que não sabem o que é um e o que é outro, com a reforma surgiu o movimento protestante. Até então só existia a Igreja Católica. E nesse movimento protestante, a igreja se dividiu ao meio. Alguns crendo que a salvação é apenas para alguns, para os eleitos, são os calvinistas. Eles creem na predestinação. Mais tarde surgiu outro grupo que começou a contestar este posicionamento, dizendo que não, que a salvação é para todos e depende apenas da pessoa escolher se ela quer ou não. Dois grandes homens de Deus, o Wesley e o Whitefield. Um fundou o movimento metodista, a igreja metodista, que foi o Wesley. E o outro foi um grande avivalista. Estes dois homens revolucionaram a sua geração. Pois o Wesley, ele era arminiano, ele acreditava que a salvação era para todos. O Whitefield, ele era calvinista, ele acreditava que a salvação era para alguns, apenas para os eleitos. Isso, infelizmente, levou ambos a discussões teológicas bem fortes e, eventualmente, até os distanciou um pouco. Então, havia essa discussão muito forte e ela existe até hoje. A igreja, ela se divide entre aqueles que creem na predestinação, que a salvação é apenas para os eleitos, e aqueles que acreditam que a salvação é para todos. Então, vamos ver como cada grupo se posiciona. Salvação é só para alguns, dizem os calvinistas, aqueles que Deus quer salvar. Já os arminianos dizem salvação é para todos, mas a escolha é individual. O calvinista diz a cura é só para alguns, aqueles que Deus quer curar. Daí chega a vez do arminiano, e a lógica seria o arminiano dizer a cura é para todos, mas a escolha é individual, já que se trata de um pacote. Mas não, a maioria dos arminianos dizem a cura é só para alguns, aqueles que Deus quer curar, concordando com o calvinista. Logo, o calvinista ele é muito mais coerente do que o arminiano. Nós, aqui da chuva, nós cremos que a salvação é para todos. Logo, se nós vamos ser coerentes, nós precisamos também dizer que a cura é para todos. Porque a redenção inclui a salvação e a cura divina. Nós não podemos ficar com um pé num campo e outro pé no outro, em cima do muro. Ou nós vamos ser calvinistas e dizer que a salvação e a cura é para alguns, ou nós vamos dizer que a salvação e a cura é para todos. Senão, não há coerência teológica. Nós estamos danificando o nosso sistema teológico. Mas se a cura divina é para todos, alguém pode argumentar. Por que há casos na Bíblia de pessoas que não foram curadas? Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Não continues a beber somente água. Use um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui é Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, dizendo: Timóteo, tu tem um problema estomacal, não sabemos o que era. Talvez ele tivesse gastrite, não sabemos, só sabemos que ele tinha uma enfermidade, onde Paulo sugere para ele: toma um pouco de vinho para te ajudar na digestão. E agora? Paulo, escrevendo para Timóteo, agora na sua segunda carta, ele diz: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20. E agora? Para Timóteo, ele diz: Timóteo, tu fica frequentemente doente do estômago, então toma um pouco de vinho. E depois ele conta para Timóteo, na sua segunda carta, que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Então, a cura é para todos ou não? O que a palavra de Deus diz?
Porque nós não podemos basear a nossa fé nas exceções. Nós temos que basear a nossa fé na regra. Então, o que a palavra de Deus diz a respeito da cura divina? Marcos, capítulo 16, versículos 17 a 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que a palavra diz? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em Tiago, capítulo 3, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé curará o enfermo, e o Senhor o levantará. A oração da fé curará o enfermo, e o Senhor o levantará. E agora? Nós temos Timóteo com problema estomacal, nós temos Trófimo doente em Mileto, e nós temos Marcos dizendo para impor as mãos e curar a todos, nós temos Tiago dizendo chama o presbitério, unge com óleo e a oração da fé curará o enfermo. Como fica esse paradoxo? Como fica esta contradição? Bem, um pouquinho de hermenêutica aqui. A diferença entre um texto descritivo e um texto prescritivo. Descritivo significa um texto que descreve um fato. Prescritivo significa um texto que estabelece uma norma. Por exemplo, tem aquele caso onde Jesus se encontra com um cego, o cego pede para ele o curar, ele faz lama com guspe, coloca nos olhos do cego e manda ele lavar o rosto. Isto aí é um texto descritivo ou prescritivo? É um texto descritivo. Relata um fato, algo que aconteceu. Não é prescritivo, não é para todos nós, sempre que a gente encontrar um cego, pegar então guspe, fazer lama, colocar nos olhos e mandar a pessoa lavar o rosto. Não podemos tornar isso uma prática, porque não é um texto prescritivo, é um texto descritivo. Vocês estão entendendo? Agora, quando a Bíblia diz, impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, este sim é um texto prescritivo, porque estabelece uma norma que nós devemos seguir. Então, eu pergunto para vocês, 1 Timóteo 5 e 2 Timóteo 4, 1 Timóteo falando de Timóteo e 2 Timóteo falando de Trófimo, são textos descritivos ou textos prescritivos? Queridos, são textos descritivos, ou seja, são fatos que são relatados, mas não são normativos, não é a regra, é a exceção. E quando nós falamos de Marcos 16 e Tiago 5, estamos falando de textos descritivos ou textos prescritivos? São textos prescritivos, estabelecem uma norma, que nós devemos impor as mãos sobre os enfermos, que devemos chamar a liderança da igreja, que nós devemos ungir com óleo, que nós devemos orar com fé. Isto serve para qualquer caso de enfermidade. É prescritivo. Mas o que a gente faz? A gente pega 1 Timóteo e 2 Timóteo e torna prescritivo. E a gente pega Marcos 16 e Tiago 5 e a gente transforma em descritivo. A gente inverte, dizendo que a exceção é a cura, permanecer doente é a regra. Não é isso que a Bíblia diz. É por isso, queridos, que os paradoxos nunca ofenderam a igreja primitiva.
Elas sabiam exatamente o que Jesus havia ensinado, o que Jesus havia praticado, sabiam qual era a vontade de Deus, era orar pelos enfermos e aguardar que fossem curados. Quando isso não acontecia, eles deixavam de lado, porque Deus é soberano, eles não tinham dificuldade, Deus é soberano. Mas eles continuavam orando pelos enfermos, na expectativa, cada vez que orassem por alguém doente, que essa pessoa fosse curada, porque esta é a regra. Nos nossos dias, nós vivemos a exceção. Por isso que nós acabamos nos ofendendo com o Senhor. A gente ora por alguém, a pessoa não é curada, a gente não ora mais. A gente conclui, bem, Deus não quer me usar, ou a cura não é para todos, ou quem sabe aquela pessoa não tinha fé. A gente começa a procurar desculpas, e fica então com a exceção. O que está errado, e por isso que a igreja primitiva experimentou tanto, e a nossa geração tem experimentado tão pouco. Existe uma determinação, uma garra, uma teimosia que vem da certeza da vontade de Deus, da certeza de que Ele quer curar. É quando esta certeza está presente no nosso coração que nós não nos conformamos com a exceção. Eu falei para vocês no domingo passado do John Wimber, que foi um musicista que se converteu a Jesus. Inclusive ele foi gerente dos Beatles durante muitos anos, e ele se converteu a Jesus, e quando ele leu sobre cura divina, e viu que era uma promessa, e que era a regra e não a exceção, ele começou a orar pelos enfermos, e ele conta que ele orou por 1000 pessoas, até ver a primeira pessoa curada. Nunca desistiu, porque ele sabia qual era a vontade de Deus. Quando nós estamos resgatando uma verdade que foi perdida, os obstáculos são grandes. E é a nossa persistência que nos leva a experimentar estas realidades espirituais. Perdemos a experiência da cura divina, agora nós vamos ter que correr atrás, e é a nossa persistência, a nossa insistência, como Jesus ensinou, nós temos que sermos chatos para com o Senhor, como a viúva foi chata com o juiz, como o amigo foi chato com o seu amigo. Duas parábolas que Jesus conta para nos ensinar a importância de insistir e não desistir. Eu quero ler para vocês Marcos 7, 24 a 30, a respeito da Sírio-Fenícia, e mostrar para vocês como a insistência, a persistência, acaba nos recompensando. No tempo que esta Sírio-Fenícia, grega, ela era grega, quando ela procurou Jesus, Jesus estava apenas evangelizando os judeus. Ele veio primeiro para os judeus, depois para os gentios. Então, ele não estava pregando o evangelho para os gentios, ele estava pregando o evangelho apenas para os judeus. Ele estava fazendo milagres e maravilhas apenas entre a comunidade judaica. Agora vem esta mulher grega pedindo a cura da sua filha que estava endemoniada. E olha o diálogo entre os dois. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta tua palavra,
podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Em outros evangelhos, essa história também é contada, e fala da persistência desta mulher, e fala da admiração de Jesus, por causa da sua fé. Ele disse, eu não encontrei em toda Israel, fé como esta. Aqui tem uma mulher, que sabia quem era Jesus, que sabia o que ele era capaz de fazer, que conhecia a sua compaixão, e que não o largou até que sua filha fosse curada. Tem uma outra história que eu vou contar para vocês, de um cego Bartolomeu, que no meio do povo ele está pedindo esmola, não enxerga nada, mas ouve que está havendo uma comoção, muito barulho, muito movimento, e ele pergunta para alguém, o que está acontecendo? E disseram, o profeta está passando aqui, Jesus de Nazaré. Então Bartolomeu, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas perto dele diziam, cala a boca, homem, o que tu está fazendo? Que escândalo é este? Fica quieto. E a Bíblia diz que ele então gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus ouve ele chamando, Jesus se volta, vira para ele, alguém então toca no ombro dele e diz, olha, bom ânimo, porque Jesus de Nazaré está vindo em tua direção. Então Jesus chega para ele e diz, o que tu queres que eu te faça? E ele diz, eu quero ver. Jesus toca neste homem e seus olhos são abertos. Está faltando isto no meio da igreja, essa persistência, essa determinação. Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou insistir com o Senhor. Eu não vou aceitar mais a enfermidade, eu não vou aceitar mais as mortes. Eu quero ver a glória de Deus, é minha herança. Jesus conquistou na cruz por mim, assim como Ele salvou a minha alma, Ele também pode curar e quer curar o meu corpo, é sua promessa para mim, mas nós desistimos muito facilmente. Quantos que estão me vendo e me ouvindo, estão dispostos a orarem por 1000 pessoas, até verem um ser curado? Quando John Wimber viu aquele primeiro ser curado, depois o Senhor começou a usar ele constantemente e com grande frequência, para curar enfermos. Precisamos vencer esta barreira, abrir este caminho. A mata o cobriu, a mata da incredulidade, a mata da dúvida, a mata da teologia errada. E nós precisamos abrir caminho e voltar a descobrir este poder de Deus para levantar o enfermo. Não temos a liberdade de mudar ou limitar as promessas de Deus, sempre que elas apresentam alguma dificuldade para nós. Não podemos insistir que elas devem ser claramente explicadas para nós, antes que possamos acreditar nelas. Cabe a nós recebê-las sem resistência. Só então o Espírito de Deus pode nos encontrar e nos trazer revelação. É importante dizer também aqui que a fé não é uma condição que obriga a Deus a agir de acordo com suas promessas. É antes a atitude confiante do filho que honra o pai, que conta com o seu amor e com o cumprimento das suas promessas. Entendeu? Não curou desta vez, ora de novo. Não curou, ora de novo. Não curou, ora de novo. Enquanto a pessoa está viva, existe uma chance de Jesus a levantar. E mesmo ela morrendo, o Senhor ainda promete a ressuscitar. E isso é algo prometido para a igreja e que a gente não vive mais. Mas continua lá, a promessa está lá.
é nossa herança em Cristo Jesus. Curarão enfermos, ressuscitarão mortos. Promessas do Senhor. Agora, tem algo muito interessante aqui que eu quero falar agora. Existem 3 palavras no grego que são traduzidas como compaixão, mas dessas 3, apenas uma significa compaixão. E eu quero falar sobre essas 3 palavras. Em Romanos capítulo 9, versículos 14 e 15, nós temos 2 destas palavras. Diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Bem, vamos para o original agora e vamos ver quais são as palavras que são usadas aqui. A primeira palavra que aparece neste texto, que é traduzido como misericórdia, é a palavra octeiro. E octeiro significa literalmente e principalmente piedade. Esta palavra octeiro, ela aparece apenas aqui em Romanos 9, 15, em nenhum outro lugar. É a palavra piedade. Agora é importante vocês entenderem que piedade, ela é um ato e não um sentimento. A piedade se dá. A piedade não se sente. Guardem isto. A segunda palavra que aparece neste versículo e que é traduzido como compaixão é a palavra eleô. E eleô significa misericórdia. Esta é a tradução literal desta palavra grega, misericórdia. É um termo jurídico. É um termo que é usado principalmente pelo suplicante. É o suplicante que pede a Deus: tenha misericórdia de mim. É o suplicante que pede ao rei: tenha misericórdia de mim. É o suplicante que pede ao seu senhor: tenha misericórdia de mim. É o mendigo que pede ao que está passando: tenha misericórdia de mim. Sempre é o suplicante que pede misericórdia. Misericórdia também não é um sentimento, é um ato, é algo que se dá. É importante entendermos isso. Então, a forma correta de traduzir Romanos 9, 14 a 15 é: terei piedade de quem me aprouver ter piedade, e misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. As 2 palavras são atos que são dados. Mas tem uma outra palavra que é usada no Novo Testamento, é a palavra splanchnizomai. E esta é a palavra correta para compaixão. Ela literalmente significa ser movido em suas entranhas. Ela é um sentimento, ela não é um ato. Movidos em suas entranhas. Para o grego, para o romano e para o judeu, as emoções ficavam nesta região do ventre. Então, quando se falava de fortes emoções, se falava em entranhas. E esta é a palavra para compaixão. Pois, escutem bem, nos 4 evangelhos, o único que usa esta palavra é Jesus. Ele é o único que usa esta palavra, compaixão. Splanchnizomai. Em Mateus, ele usa 5 vezes. Das 5, uma é uma parábola. Em Marcos, ele usa 3 vezes. Em Lucas, ele usa 3 vezes, 2 delas são parábolas.
Em João, ele não usa a palavra, mas ele demonstra o que ele quer dizer com esta palavra. Então, se vocês tiverem um pouquinho de paciência comigo, eu gostaria de ler estes textos rapidamente, para vocês entenderem o que é que motiva Jesus a curar. O que é que motiva Deus Pai a curar? O que é que move? Será que Jesus fez curas para demonstrar quem ele era? Também, mas não é o motivo principal porque ele curava e porque ele fazia milagres. Então vamos começar com Mateus. Então Mateus 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Em Mateus 14:14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Em Mateus 15:32, e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Em Mateus 20:34, conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Nestes textos que eu acabei de ler para vocês, todos eles usam a palavra compaixão. Foi a compaixão que moveu Jesus. Em Mateus 18:27, ele conta uma parábola. A parábola do credor incompassivo. Quando o rei cobra o que ele deve, e ele diz que ele não tem, e ele pede misericórdia, e diz que o rei teve compaixão dele. Jesus ensinando a importância da compaixão, que o céu é conduzido, é movido pela compaixão, que nós devemos perdoar o nosso próximo, porque o céu nos perdoa por causa da sua compaixão. Agora, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 41 e 42, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Marcos 6:34, ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 8, versículos 1 e 2, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Veja bem que Marcos está repetindo os mesmos fatos que nós acabamos de ler em Mateus, e ambos usam a palavra compaixão. Era muito claro para os discípulos que o que movia Jesus era a compaixão. Agora, indo para o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7, versículos 11 e 15. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe, movido por compaixão. As 2 outras vezes que aparece em Lucas a palavra compaixão, são 2 parábolas que Jesus conta. A primeira é a parábola do bom samaritano, que o samaritano teve compaixão, e portanto ele socorreu por compaixão. A outra parábola é a parábola do filho pródigo, dizendo que quando o pai viu o seu filho vindo, que ele sentiu compaixão pelo seu filho.
Queridos, é muito forte isto. Se existe algo que os evangelhos falam a respeito de Jesus, algo que é repetido vez após vez, algo que a gente vê na forma dele tratar os pecadores, a forma dele tratar os enfermos, a forma dele tratar o povo, era a sua compaixão. A última está em João, capítulo 11, versículos 32 a 35. Como eu disse, aqui não aparece a palavra compaixão, mas a demonstração da compaixão de Jesus. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Agora, queridos, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele não chorou porque Lázaro estava morto. Ele chorou por causa da dor que a morte causa. Ele chorou por causa do sofrimento que as doenças causam. Ele chorou por causa das perdas causadas pelo pecado. Ele viu o estrago que o pecado faz para a humanidade, e por isso que ele veio, e por isso que ele morreu na cruz, totalmente movido por compaixão. É a compaixão do Pai, é a compaixão do Filho, é a compaixão do Espírito Santo. E eu vou te dizer uma coisa: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo um Deus cheio de compaixão. Ele não cura apenas para curar, para demonstrar o seu poder ou para confirmar o seu evangelho. Também Ele cura por causa dessas coisas, mas principalmente Ele cura porque Ele nos ama e tem compaixão. Ele está lá intercedendo por nós ao lado do Pai. Ele vê o sofrimento no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Ele vê o sofrimento no mundo. Nós somos o seu corpo, nós somos a sua igreja. A nós foi dado a responsabilidade de dar continuidade à sua compaixão. Ele diz: vocês farão o que eu faço e coisas maiores, porque eu vou para o Pai e eu vou mandar o Espírito Santo. Ou seja, a nossa motivação está em 1 Coríntios 13, deve ser o amor, que nós podemos traduzir também como compaixão. Nós profetizamos por compaixão, nós curamos por compaixão, nós libertamos por compaixão, nós evangelizamos por compaixão, nós socorremos o pobre por compaixão, nós somos conhecidos pela nossa compaixão. Então, quando tu vê um doente e tu sente compaixão por ele, a tua compaixão não pode ser maior do que a compaixão de Deus. Eu lembro uma vez, eu estava no ônibus e passando no corredor, eu vi uma pessoa de cadeira de rodas, e eu pensei para mim: se Jesus estivesse aqui, aquele jovem levantaria daquela cadeira de rodas. Quando eu disse isso, veio a meu coração: mas Ele está aqui, através de ti. Então, é nossa responsabilidade representar corretamente o reino, representar corretamente o amor do Pai. É nossa responsabilidade representar corretamente a compaixão de Jesus. Ele está ao lado de Deus Pai, mas Ele enviou seu Espírito para que nós possamos demonstrar esta compaixão. Uma última história, e daí eu encerro. O príncipe dos pregadores, o Spurgeon, ele conta uma história muito interessante. Ele tinha gota, e ele sofria muito com a gota. Quando atacava, as dores eram terríveis. E um dia ele não aguentava mais, e ele entrou no seu quarto, dobrou seus joelhos e falou com Deus e disse: Pai, se meu filho estivesse machucado e com dor, eu faria de tudo para aliviá-lo.
No entanto, tu és o meu pai, e eu não aguento mais esta dor, e tu não me curas. Será possível que meu amor de pai é maior do que o teu? Naquela hora, Jesus o curou da gota. A nossa experiência, queridos, não pode ser a verdade. A verdade tem que ser aquilo que a Bíblia diz. E é esta verdade que a gente deve buscar viver, até que ela se torne a nossa verdade e a nossa experiência. Amém.